Bom dia, quer dizer, boa tarde, né, a todos. Hoje eu estou dando continuidade ao estudo, à leitura comentada do livro As Dores da Alma, esse aqui, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Amede. O capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o que o autor traz sobre a ansiedade, esse mal que nos assola, né, dia e noite. Bom, ele começa dizendo o seguinte, na citação: a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. O que resume numa coisa, né? Ansiedade não muda o estado das coisas. Ela muda o nosso estado mental, emocional e nos adoece. Novamente, né? Nós estamos tratando aqui dos excessos, né? Tudo aquilo que está dentro de um certo nível de normalidade, né? Tá ok, mas o excesso é aquilo que nos adoece, que nos dói, né? Aí ele continua fazendo algumas citações para colocar sobre a ansiedade nessa primeira parte do capítulo, né? Ele fala o seguinte: nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós a influência que exercemos sobre as situações imediatas, sobre as circunstâncias futuras de nossas vidas. Ou seja, aquilo que nós temos de convicção em nós, como a gente falou antes, né? O pensamento, ele cria, né? Então, aquilo que nós temos de convicção em nós é que vai determinar os comportamentos que nós vamos ter ao longo da vida, as nossas reações, né? Então, tudo isso traça um perfil nosso. O que acontece é que, segundo as condutas que nós temos, né, as atitudes manifestadas, tudo que a gente faz tem uma repercussão. Tudo repercute. E a ansiedade, ela não altera o efeito dessa repercussão. Ela não tem esse poder. É isso que nós precisamos entender, né? Embora ele coloca o seguinte: nenhuma de nossas condutas, né, ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notado no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. E daí a necessidade muito grande de nós refletirmos sobre qualquer atitude, porque tudo tem efeito, tudo vai reverberar lá na frente, né? Tudo vai e tudo volta. Então, é importante essa ponderação, é importante esse centro, esse equilíbrio, buscar isso em nós. Nem sempre isso é possível, né? E aí a gente, como se diz, sai dos trilhos, desgoverna, perde o rumo. Tem mil frases para isso, né? E daí vem esse estado de ansiedade muito grande quanto àquilo que nós não podemos controlar, porque a pedra foi lançada, né? Então, a hora que ela bater ali na água, as ondas que vão ser geradas, a gente não controla isso. Depois ele continua dizendo o seguinte: não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo nosso poder de fé? Onde estamos focando nossos pensamentos e atitudes, né? É frequente idealizarmos ansiosamente o futuro
E a gente atribui momentos felizes e expectativas a esse futuro. O que acontece é que quando ele chega, quando acontece desse futuro chegar e quando ele chega, dificilmente ele vai corresponder às expectativas que nós temos, porque nós temos a tendência de abrilhantar demais as nossas expectativas, né? De enfeitar muito. É claro que é natural do ser humano buscar o melhor, né? Para si, para os que ele ama. Mas a gente precisa ter mais o pé no chão. E tendo o pé no chão, né, não é ser assim descrente, é diferente, porque o descrente de tudo ele é sempre pessimista, né? Ele sempre espera pelo pior para não se desapontar, não é isso. Mas é ter uma certa noção de que até um ponto a gente está nas nossas mãos fazer, e além daquele ponto não está, né? Tem coisas que nós não controlamos, e estar ansiosos por causa delas é aquilo que mais nos adoece. E isso é muito difícil de controlar, né? A ansiedade é algo muito difícil da gente controlar. Aí ele continua dizendo o seguinte, que a preocupação pode produzir essa ansiedade, levando-nos a imaginar fatos catastróficos. Então a mente começa a criar fantasmas, a criar situações terríveis, a esperar pelo pior, porque quando a gente está em um estado de ansiedade, é muito difícil a gente focar naquilo que é positivo. A própria ansiedade nos leva a focar naquilo que não é positivo, né? Nos resultados desastrosos de uma situação. E é muito complicado isso, porque quanto mais a gente pensa pro lado negativo, mais aquelas formas mentais vão tomando conta da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, do nosso dia. E aí combatê-las fica extremamente difícil, fica muito complicado. Aí ele fala, né, que as situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Então é aquela situação. O pensamento cria a palavra, que cria a atitude, que vira um hábito. E aí esse hábito, sim, vai com certeza atrair as situações que a gente mais tem, né? Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está manifestando e se pronunciando em tudo e em todos será um método feliz, né? Para a gente evitar aí a ansiedade. É ter fé de que para tudo há um propósito e que por todos os percalços que a gente passa, a gente não está sozinho. Embora possamos nos sentir sós, nós não estamos sós, né? Mas o que falta é a gente olhar e ver que à nossa volta Deus está presente. Ele nos manda sempre instrumentos de auxílio, né? Anjos a nos auxiliar. Então, é mudar a polaridade desse pensamento, né? É sair do negativo e ir para o positivo. É focar naquilo que está acima, no sagrado, no divino, no que tem poder realmente, né? E não nas tragédias, nas coisas que podem dar errado. Porque embora elas possam acontecer, pensar sobre isso não vai trazer nada de bom. E a gente ainda adoece. Depois a gente continua falando o seguinte: acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta, mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé e pelos exageros de qualquer matiz. Ou seja, existe um caminho, existe um propósito, e mesmo quando nós nos desviamos dele, né, a gente rompe, a gente cai, se perde, existe um comando acima de nós, sobre todas as coisas, né? E é possível, com força, a gente voltar a ele, né?
Aí na segunda parte, sobre esse trecho da ansiedade, o autor diz o seguinte: de nada adiantará seu desespero e sua aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma, né? Então, aquilo que vibra no bem, que vibra na luz, que carrega as energias positivas, é atraído apenas para as emissões que saem de nós com energias positivas. Não tem como a gente estar vibrando num estado pessimista e atrair coisas boas, né? Então, aquilo que é bom só vai dar ouvidos às boas vibrações, né? Mesmo que o nosso pedido de socorro seja dolorido, mas se nós estivermos vibrando no bem, isso vai chegar até a fonte de toda a luz, né? E aí, ele propõe aqui alguns questionamentos para nós fazermos a nós mesmos. O primeiro: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? A tela do Facebook para mim tá preta, mas como tá mostrando que tá gravando, eu vou continuar. Eu não tô vendo mais. Então, a primeira questão: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? É uma questão que a gente precisa fazer o tempo todo, né? E muitas vezes a gente tem consciência da ansiedade, mas não tem consciência do alcance dessa ansiedade, que é o complicado, né? E que é o que a gente precisa trabalhar, o alcance dela em nós. E não é fácil, mas a gente precisa procurar olhar para isso, né? Depois é a segunda questão: notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Então, assim, naquela carreira desabalada da ansiedade que a gente vive, a gente atropela a gente mesmo, a gente atropela os outros, a gente vira de ponta cabeça. Então, há que se refletir sobre isso, né? Dar uma respirada para a gente poder achar o centro novamente, o ponto de equilíbrio. E a outra, terceira, é aonde queres chegar, por onde caminhas. Ou seja, eu estou realmente de fato no caminho que vai me levar àquilo que eu busco, né? Ou eu estou totalmente perdida. É como querer chegar num destino sem ter um endereço. Sem ter um endereço não tem como chegar. Eu não sei por onde que eu vou, porque eu não sei para onde eu estou indo, né? Então, é preciso que a gente dê essa pausa, essa respirada, para que essa ansiedade baixe e a gente consiga, de fato, olhar para cada situação com mais clareza. E isso é um exercício diário, é um processo longo e de uma vida toda. Então, não há que ficar ansioso por isso, né? É o começar, a gente precisa começar. Aí o autor continua: vive com plenitude o presente e verás que o futuro relata as consequências dos teus atos de ontem que contam a tua própria história de vida. Então, quando nós estamos dominados pela ansiedade, né, quando ela tem ali o seu excesso, o seu exagero, nós vivemos ansiosamente um futuro que não chegou, que não controlamos, que não conhecemos e esquecemos de olhar para o nosso presente. E aí tudo vira um turbilhão. Então é isso que nós precisamos: acalmar a mente, acalmar o coração, para que a gente comece a ter esse domínio de nós, esse controle e saber onde estamos, para onde queremos ir, né, e como chegar até lá. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir, compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Então, a gente bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, e aquilo está na nossa frente, nós não enxergamos, nós não temos o olhar. A gente vê, está no campo da visão, mas nós não assimilamos as coisas. E a vida vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que ela bate com uma força maior
para a gente acordar. E aí que vem o aprendizado, né? Então, eu falo, como a gente tem falado em todos os vídeos, todas as situações que nós passamos são aprendizados. Todas as dores que nós vivenciamos são aprendizados. Aprendizados que nos levam a nós mesmos, a nos conhecer, né? A nos ajudar, que aprendendo com cada uma dessas situações, dessas vivências, dessas experiências, a gente vai encontrando essa força em nós, vai aprendendo a lidar, né, com nossas reações àquilo que nos acontece e a entender que a única pessoa que nós controlamos somos nós mesmos. A única situação que nós podemos cuidar é a presente, não a futura. E assim a gente começa a diminuir esse estado de ansiedade. E vida após vida a gente vai elaborando isso melhor, né? E vai ficando mais fácil. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Então, é isso que a gente acabou de falar, né? E a vida te escutará auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. Porque é como a gente falou, não tem como chegar num destino se nós não sabemos o endereço. Não tem como eu receber aquilo que eu estou pretendendo da vida, né? Se eu não sei nem o que é. Então isso é muito difícil, isso é muito complicado. Então são processos que todos nós passamos e são sofridos, são doídos, sim. Mas quando a gente começa a entender, né, onde nós estamos, por que nós estamos passando por isso, geralmente a causa está em nós mesmos, né? Ou naquilo que nós não controlamos, mas aí é outra situação. Mas sabendo, conhecendo, a partir desse ponto é possível buscar, né? Então, como eu disse no vídeo de ontem, nós falamos sobre a rigidez, né? A partir do momento que nós abrimos a mente e o coração e decidimos buscar um rumo, né? Algo que nos traça assim, um caminho de luz, digamos assim, um feixe, porque não tem caminho pronto, mas algo que nos norteie nessa busca, né? Que nos ancore e que não seja terreno imaterial, que seja superior. Então, a partir desse momento, a vida começa a nos enviar mensagens, instrumentos, rotas, todos os recursos começam a chegar para a gente. Mas a gente precisa estar aberto para recebê-los, né? Então, primeiro saber o que nós buscamos e depois se nós estamos no caminho que vai nos levar a isso. E a partir daí começar a traçar esse caminho, né? Aí ele continua. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual do desenvolvimento de cada um. Então, a gente passa por aquilo que nós precisamos passar. Não dá para dar um salto, porque a evolução não dá saltos, né? A natureza não dá saltos, então por que nós daríamos? Cada etapa que nós estamos passando é porque nós precisamos de passar por elas. Embora algumas sejam grandes derrapadas, mas tudo vai trazer aprendizado se a gente conseguir olhar para elas dessa forma. Que lição que nós vamos extrair dali, né? Então, entender que nada é rápido, nada é de um dia para o outro, nada acontece só porque a gente quer. E estar ansioso em virtude disso é desperdiçar energia à toa, é adoecer, né? É buscar adoecer. Aí ele faz uma analogia aqui com as plantas, que é muito interessante, que se a gente quiser que elas cresçam e se desenvolvam, que a gente se limite a deixá-las viver naturalmente. Porque por mais que a gente cuide, regue, adube, elas só vão germinar, a semente só vai germinar, só vai crescer, só vai florescer e só vai dar fruto no tempo dela. E cada semente tem o seu tempo, assim como nós.
Cada alma que somos tem um tempo próprio e a gente não pode atropelar esse tempo, tem que respeitar, né? A experiência é a soma dos desacertos e desenganos. E o sábio conhece o limite do necessário porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo da existência. Esse limite do necessário é que nos cerceia, digamos assim, que nos impede de nos exacerbarmos por aquilo que é demais, que não tem necessidade, que é supérfluo, que tá longe de ser necessário para nós, né? E é complicado saber esse limite, mas a gente consegue buscar isso. A gente tem que estar disposto a entender, a olhar para dentro, a nos conhecer, né? E questionar de fato do que nós realmente precisamos. Não é muita coisa, né? Não é a quantidade, não é o valor material de algo. Não é isso. Do que nós realmente necessitamos? Não é difícil responder essa pergunta, mas o difícil é o desapego, né? E é uma questão que a gente tem que se fazer, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né? De pandemia, onde todo mundo tem que se questionar um pouco, né? É necessário realmente tudo aquilo que a gente tinha, tudo que nos preenchia a vida material? É um questionamento que tem que ser feito. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo, acalma-te. Procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras, né? Então não é dar um passo largo demais e nem grande demais, é saber a medida, é buscar um equilíbrio. E buscando esse equilíbrio, a gente vai recebendo ali pequenas gotas de serenidade ao longo dessa caminhada e vão ajuntando, né, nesse reservatório que a gente vai guardando aqui dentro. E são essas gotinhas que vão nos ajudar no dia a dia, né? A cada mais que a gente ganha, a gente vai aprendendo a usar com sabedoria, né? Aí ele continua falando o seguinte: não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculado e calculando tua existência minuciosamente, porque estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Então é sobre o controle, né? É aquela ansiedade exagerada por ter o controle de algo que nós não controlamos. Não tem como colocar a vida toda ali calculadinha, traçada. De uma hora para outra as coisas estão bem e de repente elas mudam tudo. O mundo cai, as coisas se transformam. Então, como que a gente vai querer gastar energia tentando controlar o que não pode ser, né? E depois, para terminar, ele fala o seguinte: Deus fala contigo pela voz silenciosa de teu coração. Centraliza-te em ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, plantas e flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Então é isso, né? Deus colocou para nós a natureza exemplos assim muito vívidos, muito claros do que é harmonia, do que é ritmo, né? Do que é equilíbrio e do que são ciclos. Mas nós não prestamos atenção a isso, não damos a importância que isso tem. E nós todos somos partes dessa natureza, né? E eu não me refiro só a planta, a árvore, bicho, pedra, não. É todo o universo. Tudo tem ritmos, tudo tem ciclos.
E a gente precisa entender que todos passamos por esses ciclos. Os ritmos, eles se alteram, né? Mas o que ele fala aqui, centraliza-te em ti mesmo. E aí, quando a gente busca essa centralização, esse equilíbrio, que só vem através, né, desse constante aprendizado, desse constante autoconhecimento, a gente não consegue se harmonizar nunca, se não for dessa forma. Então, é sobre isso o capítulo de hoje, que a gente possa ser menos ansioso e se lembrar de que nós não controlamos nada, né? No próximo encontro a gente vai falar sobre perda. Ao longo da semana a gente continua. Um ótimo domingo para todos, né? E uma boa tarde também. Com Deus.